Querida, antes de mais nada, se apresente aí para a gente, né? Qual o seu nome, né? De fato, a sua atuação, área de atuação, a sua cidade, para que a gente possa estar aí conversando um pouco, entendendo como está o seu desenrolar nos atendimentos e com os seus pacientes de ATM. Bom, então meu nome é Karina Pavan Faria, eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 22 anos. É, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, algumas especializações já na área, mas eu morava em São Paulo e há 10 anos voltei para o interior, né, que é a cidade da onde eu vim, onde também está o meu esposo. E aí eu tive que me reinventar, porque em São Paulo eu só trabalhava com neurofuncional, né? Então, quando eu vim para o interior, eu acabei indo fazer osteopatia e fui mudando um pouco também minha visão. Então, eu atendo ainda pacientes neurológicos, né? Mas eu também sou osteopata, né? E tenho outras especializações também, como a crânio-sacral, a barral, do visceral. Então, tenho algumas coisas que trabalho já há algum tempo, né? E, e aí, como você sempre fala, né? Ou a gente conhece ou a gente encaminha, né? E aí eu cheguei numa grande questão, porque muitas vezes eu não tinha para quem encaminhar esses pacientes mesmo de disfunção temporomandibular. E também tem alguns casos na família também importantes. E eu falei, gente, eu preciso buscar mais conhecimento, né? Porque mesmo na osteopatia, na crânio-sacral, eu vi bastante coisa de manipulação oral e tudo mais, mas ainda faltavam algumas coisas que não encaixavam, né? E aí foi através disso que fui buscando, fiz algumas pesquisas e começou a aparecer você no meu feed do Instagram. E um dia, na hora do almoço, almoçando, eu cheguei, estava almoçando sozinha, eu apertei e comecei a assistir a live. Falei, nossa, vai começar a semana, né, da jornada. E falei que vou participar. Nossa, preciso, né, conhecer. E foi aí que começou, né? Depois terminou a jornada, me matriculei, fui uma das primeiras lá a me matricular no curso. E realmente, assim, tem sido muito libertador em muitas coisas, porque a gente acha que você vai aprender só a disfunção, né? Temporomandibular, e na verdade isso tudo foi me abrindo um leque para várias coisas, né? Então, o paciente muitas vezes ele não chega só com a queixa de disfunção temporomandibular, às vezes ele nem sabe que ele tinha isso, né? Mas a gente acaba utilizando, né, de várias técnicas que a gente aprende e do conhecimento mesmo, né? Neurofisiológico e tudo mais, junto com a avaliação, né? Que a gente passa a executar de forma mais precisa. Isso ajuda muito no nosso diagnóstico e também naquilo que a gente vai fazer, né? E tem me ajudado muito em diversas situações. E aquilo que a gente conversou outro dia, eu acredito que Deus não faz nada do acaso, né? Então, sim, a partir do momento que a gente passa a ter alguns conhecimentos, é incrível como acabam aparecendo cada vez mais pacientes com aquele problema para você ajudar. E isso tem sido, assim, muito interessante, né? E muito bom, né, da gente ver e que tem realmente resultados muito satisfatórios, né? É bom para o paciente, mas também é muito bom para o terapeuta, né? Que fala, puxa vida, né? Consegui ajudar mais uma pessoa e tá saindo sem dor e melhorou a função, né? Então isso é muito bacana. Sim. E você me falou isso aí do questão que Deus ajuda a gente, né? Quando a gente tem essa formação, você já deve ter me ouvido falar nisso, que a gente fala muito muitos serão capacitados, não, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos e não, poucos serão capacitados, enfim, muitos serão Sim, escolhidos. E, e é exatamente isso, né? Deus não vai mandar para você algo que você não tem condição, né, de prosperar em relação àquilo. Manda possibilidades, ele manda a dica, ele manda, ó, eu tenho isso aqui para você. Agora você tem o livre-arbítrio de você pegar isso ou não. Eu estou é passando aqui,
e mostrando que isso vai fazer, é um caminho para você. E é literalmente isso, né? A gente já conversou outras vezes e eu tenho dentro dessa proposta da metodologia um projeto que Deus colocou na minha vida mesmo para que eu possa impactar a vida dos pacientes. Mas, para que eu impacte mais as vidas dos pacientes, eu preciso impactar primeiro a vida do profissional, porque eu consigo alastrar isso de uma forma muito maior. Eu não posso, por exemplo, por mês atender a 100 pessoas, sei lá, 200 pessoas. Mas se eu tenho vários profissionais utilizando a mesma metodologia, eu consigo fazer isso. Então, isso é uma coisa surreal que eu tenho focado. Às vezes aparecem até alguns pacientes aqui que vão falar comigo no direct. E aí eles falam o seguinte: ah, você devia falar para paciente, a gente está morrendo de dor aqui, a gente não tem profissional, e vem assim meio que agressivo até falar, sabe? E eu respondo da seguinte maneira, porque talvez você não entenda que eu capacitando mais profissionais é muito melhor para você do que eu falar algo apenas para você. Que você vai ter acesso a essas pessoas mais facilmente. Não adianta eu estar distante só falando, orientando você. É mais fácil você ter profissionais lá, quem sabe na sua cidade, que trabalha da mesma forma que eu trabalho. Então isso é bem interessante. Mas, Karina, você falou uma coisa bem detalhada nessa questão das suas formações. A gente já teve aluno que nunca teve uma formação grande na área, fisioterapeutas recém-formados. A gente já teve fisioterapeutas mais experientes e tem fisioterapeutas como você que tem a osteopatia. A osteopatia, ela é dita, né, ela é conhecida como meio que uma especialidade que, pô, quando você tem, você não precisa mais de nada, entre aspas, né? Porque realmente você começa a pensar fora da caixa e é um nível totalmente diferente dos outros profissionais. Mas mesmo assim, você achou lacunas nesse processo. Dentro dessas lacunas, assim, do seu ponto de vista profissional, quais eram as suas dificuldades? Mesmo tendo osteopatia, mesmo tendo conhecimentos, qual era a tua dificuldade, de fato, nesses pacientes com disfunção de ATM, dores crânio-cervicais, enfim? Bom, eu acho que a dificuldade começa primeiro que, mesmo nessa formação que você fala, poxa, osteopatia, você é professor também de uma escola de osteopatia, né? E eu vi até ontem você numa live falando que tem pessoas que saem do curso sem saber, né, ainda como mexer nessas disfunções. Porque, primeiro, eu acredito que nessas escolas de formação, alguns partem do princípio que a gente já tem uma base muito boa, né? E o que não acontece, né? Infelizmente, até hoje eu conversando com um paciente meu, que é dentista, professor de universidade, ele está se aposentando agora, mas ele é professor de uma universidade estadual, aqui na cidade, e ele diz que para o ano que vem tiraram simplesmente da grade, né, de ensino, da odontologia, a matéria sobre oclusão. Olha só que bonito, né? Então, veja só, falta muito conhecimento de base quando a gente vai para esses cursos. Também não é tão aprofundado como, por exemplo, eu vi a sua aula de anatomia, neurofisiologia, que você fala, uxa, peraí, será que eu dormi nessa aula? Faltei? Né? Algumas coisas que a gente realmente faltou mesmo, né? E a gente não tem esse conhecimento. Segundo, que quando chega na parte, parece que no curso, a hora que chega na parte de disfunção temporomandibular, já tipo assim, ela tá no final, vamos acabar logo, né? E o negócio é muito, não é tão aprofundado como o que a gente aprende no curso. Então, a gente não tem condições assim tão firmes, né, e baseadas realmente, né, na anatomia, na fisiologia, para a gente fazer uma avaliação bem feita. E daí, por diante, você realmente saber aonde está o problema, né? Então, quando você faz uma avaliação e você consegue detectar onde realmente está o problema, você vai direto. E o resultado é muito mais rápido, né? Então, a gente que não tem, a gente tem um conhecimento grande. Então, assim, a gente vai
tentando por outros caminhos chegar, né, a um resultado. E às vezes a gente consegue, certo? Então a gente vai trabalhando a parte muscular, a gente vai trabalhando algumas vértebras cervicais, com manipulações e tudo mais. Mas ainda eu sentia falta ainda alguma coisa, né? Só aquelas manipulaçõezinhas, então, que a gente às vezes vê na faculdade, malemar, né? Eu já sou de um tempo mais antigo aí, então, imagina, na minha época, nem pensar, né? Quase nem se falava em disfunção temporomandibular, né? Então, hoje já é uma coisa que tem, mais atual, mas é muito superficial, né? Muito superficial e, assim, é uma pena, porque eu acho que o fisioterapeuta é o profissional realmente adequado para lidar com esses tipos de paciente, né? O dentista, ele também, lógico, ele tem, né? Tem que ter esse conhecimento para orientar, né? Quantos pacientes vieram para mim e muitas vezes, agora esse período, né? Porque eu falo, vem chegando algumas coisas, às vezes com uma placa. Tem disfunção de ATM, placa, né? E muitas vezes piora e muito, né, a situação do paciente, né? O paciente chega com dores assim, já que não aguentam mais, fraturando dentes, né? Então, assim, eu tive a experiência de com, né, manobras e manipulações muito simples, eu tenho pacientes que não usam mais placas hoje e não fraturaram mais dentes, né? Então, ó, tá sem placa e não tá fraturando dente, né? Mas por quê? Porque eu fui realmente onde estava a causa do problema, né? Então, isso é que nos dá um norte, né? Um direcionamento muito importante para onde a gente vai caminhar, né? O que realmente eu não tive, pelo menos, né? Nesses cursos que eu fiz, né? E ontem você também afirmou isso, né? Na live, que a gente muitas vezes, né, falta esse conhecimento. Então, assim, a minha sugestão, né, para quem estiver assistindo e tem realmente interesse de atuar nessa área, ou de realmente, como eu, ampliar mais os conhecimentos para poder ajudar mais pacientes, né? E eu acho que é um bom investimento, porque eu sempre gosto, que nem eu comentei até outro dia, acho que foi na mentoria, né? O seu curso me levou, eu falei assim, gente, eu preciso estudar mais cadeias musculares, eu estou precisando, né, melhorar algumas coisas, né, e tô no GDS, depois do seu curso, porque falei, nossa, muitas coisas, né, foram clareando, né, isso vai trazendo, né, o conhecimento nos liberta, né, eu acredito nisso, né, então eu fui para cadeias musculares. E, puxa vida, que legal. Eu achei que até no curso, estava um mês passado, começo desse mês, até estava tendo uma turma em São Paulo, eu fui presencial. E foi muito legal, porque a hora que chegou no crânio, eu falei, uau, né? Agora eu tô em casa também, né? Chegou ali no crânio, já estava tudo muito mais claro, né? E aí surgiram algumas questões, né, de alunos e tal, e tinha a aluna que era paciente. E até foi muito legal, né? Que depois que ela fez uma manipulação e tal, e depois ela falou assim: então, mas ela ainda tá fazendo o movimento da boca, né? E ainda tá fazendo um desvio lateral e tal. Talvez precisasse ver algumas outras coisas. Aí escapou alguma coisa assim, né? Sabe? Muito de repente. Eu falei, realmente, né? Faltaria, para mim, só de ver o ióide dela precisaria mexer e tal. E foi falando. E depois as professoras ficaram assim, muito empolgadas. Nossa, onde você aprendeu? Onde que você, né? Onde você estudou? Com quem que você aprendeu? E aí a gente trocou algumas experiências muito legais, né? Então eu falo assim, olha só como é interessante, né? As coisas vão agregando, né? E aí isso nos leva, claro, a sempre a melhorar o nosso tratamento. Sim, você começa a ser visto, como eu falo, como expert na área, né? Como expert em ATM. Você em outro curso que você foi buscando aí agregar mais valor, você conseguiu, tipo, querendo ou não, impactar positivamente os outros professores, porque de fato o que a gente ensina, ninguém fala por aí, né? Exatamente. E assim, com toda a modéstia,
não é a questão só do conteúdo, é porque literalmente a gente se preocupa com a formação que a gente dá, né? Que é até uma pergunta que eu quero lhe fazer sobre o que você acha desse acompanhamento que a gente dá, desse suporte, das mentorias, de tudo o que é feito para que você consiga aprender de fato. O que você acha desse suporte de toda a equipe, de tudo que vem, a gente se propõe, né? Bom, eu não preciso puxar o saco de ninguém, né? Como a gente já falou da outra vez, Randy, eu já fiz outros cursos online, até parte do GDS também, agora também foi parte online e tudo mais. Assim, e isso é uma nova visão realmente. As pessoas realmente têm medo às vezes, né? Putz, mas vou fazer um curso online, eu fisioterapeuta que tem que colocar a mão no paciente, né? Como que fica aquela dúvida realmente, né? Mas as suas aulas são extremamente claras, não são extremamente didáticas, de fácil compreensão. Não é que assim o conteúdo é fácil, não é isso, né? A gente tem que estudar realmente. Mas a qualidade das aulas, isso. Teve curso que eu comprei online de verdade que eu não consegui nem terminar, porque as aulas eram meio ruins mesmo, assim, e aí você te desmotiva, você já tem que fazer online, né? Então te desmotiva, mas quando eu ia ouvindo as suas aulas, você fala, caraca, nossa, peraí, preciso prestar mais atenção, peraí, vou voltar de novo, isso aqui preciso novamente. Então, essa facilidade de você ter o conteúdo na mão, voltar várias vezes, quantas vezes forem necessárias para você entender, aprender, né? Porque são coisas que realmente eu tenho certeza que todo mundo que for fazer o curso vai ver, nossa, eu não sabia disso, né? Eu aprendi coisa nova aqui no curso. E fora isso, todo o suporte, né? As mentorias, para mim, são de grande valia, né? Escutar o que cada um tem para falar, da sua vivência, né? Eu vejo aí, né? Fono, dentista, né? Tem da minha turma, a Cristina, né? Cris, que está sempre também nas lives. Eu vejo isso, um entusiasmo assim enorme, mesmo depois de tantos anos, né? Depois trabalhando e agora com quantas experiências que simplesmente ela se dispôs, né, a aprender e a executar. E é isso mesmo, né? A partir do momento que a gente se dispõe, né, a gente coloca à disposição, as coisas vão acontecendo mesmo, né? Então, as mentorias, para mim, eu fico sempre de olho, né? Será que vai ter mais uma? Super, assim, para ver a experiência do pessoal, aquilo que... E sempre tem coisa para agregar, né? Sempre tem coisa para a gente aprender, né? Então, todas as vezes que a gente coloca perguntas, né? Que participa, sempre vem uma resposta muito rápida, né? Mesmo com você no direct, assim, é tudo muito acessível. Não é aquela coisa que demora um mês para você, para te responder. Então, assim, quanto a isso, eu acho que o pessoal pode ficar tranquilo, porque eu não tive, pelo menos, problema nenhum. Ao contrário, fui sempre muito bem atendida, né? E dá muito bem para a gente aprender, né? Mas online, estando longe, né? Você mesmo nas suas lives, você faz atendimentos, né? Eu mesmo participei de um atendimento ao vivo quando estava na jornada. E o pessoal vê o resultado na hora, né? Então, assim, por que você ali ao vivo consegue, né? Quem está assistindo as aulas com certeza também vai conseguir, né? E assim, eu aprendi muita coisa, tenho colocado muita coisa em prática e tenho visto muitos resultados, né? E Comprei até um quais... crânio, tô vendo seu crânio. Aí eu falei, comprei um crânio, nossa, porque é muito legal você mostrar isso para o paciente. Além de dar para você estudar melhor e tudo mais, quando você coloca aquilo, né, a matéria física ali, né, para o paciente, ele assimila muito mais fácil aquilo que você vai pedir para ele fazer, o que está acontecendo com ele, né? Então, são investimentos que a gente vai fazendo, né, para o paciente, né, ter um bom resultado. Sim. E dentro do que você já vem atingindo aí, né? Qual resultado você gostaria de compartilhar assim, que você pensaria assim, ó, isso daí eu nunca esperava que eu fosse ter um resultado desse, resultados
realmente que você ficou assim impressionada? Nossa, assim, eu tenho vários resultados bons, assim, mas um eu compartilhei até da outra vez, que estava com uma paciente de Parkinson, que tem até uma cirurgia craniana com marca-passo, e ela estava simplesmente com o temporal dela travado, né? E eu com as técnicas ali de pavilhão auditivo, soltando, liberando, ele já tinha liberado a sutura temporo-occipital, que estava bem tensa e tudo mais, aí manipulando a orelha, ela falou, ai, ai, nossa, o que que você fez? Eu falei, ui, né? Eu falei assim, ah, por quê? O que que aconteceu? O que que você sentiu? Ela falou assim, simplesmente eu voltei a ouvir. Eu falei, mas eu nem sabia que você não estava ouvindo, né? Ela falou, ah, mas é porque nunca achei que isso fosse, você pudesse me ajudar em relação a isso, né? Mas simplesmente ela voltou à audição que ela há muito tempo não conseguia mais ouvir no ouvido direito, após uma manipulação de temporal, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham vertigens desde a infância. Desde a infância, que veio para mim por conta de um problema de quadril, né? E aí também assistindo às aulas, né? E aí a gente sempre correlaciona, né? O quadril com os temporais e tal. Ela também não tem mais queixa de tontura há meses, desde que comecei a atendê-la. Não teve mais crises, né? Não precisou mais tomar nenhuma medicação em relação a isso. Tenho também pacientes de cefaleia com também assim com tomava remédios assim há já mais de 4 anos ininterruptamente todos os dias, né, para dor de cabeça, para cefaleia bem intensa. Estava fazendo um tratamento com uma médica da dor, né, que coloca realmente medicações para isso. E aí comecei a trabalhar também toda a manipulação, né, de suturas, de crânio, tinha alguns traumas também, de batidas, né, de queda, de tal. Ela também já diminuiu muito a medicação, assim, só esporadicamente que ela toma, porque ela tem medo de sentir a dor, aí às vezes ela toma. Mas, assim, é muito esporadicamente já em relação do que ela tomava antes. Então, eu acho, poxa vida, se eu conseguir diminuir, né, um tanto de medicação que essa paciente tomava e melhorar a qualidade de vida dela, para mim já é excelente, né? Tive, assim, muitos pacientes que melhoraram muito estalido, pacientes que fraturavam muitos dentes. Aí, recentemente também, você vê, nunca tinha atendido nenhuma criança com uma disfunção craniana, né? E de uma forma assim tão focada. Então, a mãe teve um parto normal, e durante o parto normal a médica não conseguiu segurar a criança e ela teve uma queda. E ela estava evoluindo com uma paralisia facial, e a criança já estava com 8 meses, e essa paralisia facial. E aí ela entrou em contato comigo por conta da paralisia facial, né? E aí conta toda a história. Falei, ó, aí ela me mandou uma foto para mostrar a paralisia facial. E quando eu vejo assim a cabecinha meia torta, eu falei, tem como você. Acho que eu nem discuti muito o que ela estava falando da paralisia facial. Eu falei, tem como você fotografar esse crânio em várias posições para mim e me mandar? Aí a mãe dela tirou algumas fotos, me mandou umas fotos não muito boas, mas deu para ver que tinha realmente uma, uma disfunção ali craniana e que tinha, me fugiu o nome agora, da Plagicefalia? plagicefalia, exatamente. E aí, quando chegou, eu falei, olha, a paralisia facial, não sei ficou 8 meses, né? Esse nervo ali comprimido, também não tinha nenhuma eletroneurotomografia para me dizer qual o tamanho dessa lesão. Mas o que eu falei, uma coisa é certa, a gente precisa realmente trabalhar, né, essa sutura que está presa. E ela também, e a criança também tinha uma inclinação bem grande da cabeça por conta, né, do espasmo da musculatura. Então ela estava com a cabecinha totalmente torta, né? Como se fosse um torcicolo até congênito, parecia. Mas não era.
E quando chegou para mim, fiz a liberação da sutura. Na primeira sessão, a cabecinha dele já ficou na posição, né, correta, normal, que facilita a vida também, né? Seja para se alimentar, para brincar, para tudo, né? Porque o desenvolvimento motor dele estava dentro da normalidade, então isso já era uma coisa ótima. E eu falei, a gente vai trabalhar essa liberação, trabalhar o temporal, ensinei algumas coisas para a mãe trabalhando em casa, e até não é da cidade, é de uma cidade meio próxima. E aí eu até falei, olha, a gente vai se ver mais esporadicamente, não tem necessidade de você vir, né, toda semana. E ele tem evoluído muito bem. Então, o trabalho da fono mesmo facilitou pra caramba, né? Porque tirou toda aquela restrição da cervical, né? O formatinho da cabeça melhorou, mudou. Então, essas coisas assim que eu tenho vivenciado com alguns pacientes neurológicos, que eu uso bastante, e ajuda. É tanta coisa que a gente vai vendo no dia a dia que encaixa. Então, as cervicalgias, são muitas coisas que a gente acaba. Você fala assim, não é só a disfunção vai ser uma consequência, né, às vezes, mas dá para As utilizar. associadas, né? As dores associadas que chegam com a... Exatamente, E o exatamente. paciente nem sabe que está vindo da disfunção, essa dor de cabeça, esse torcicolo, que pode ter essa relação, né? Essas dores crônicas aí, né? Que a gente tem. Karina, nesse sentido, você que nunca atendia paciente de ATM, qual é a sensação que fica para você quando você pega esses pacientes e tem resultados assim imediatos de alívio de dor, tem resultados importantes nesse sentido? Eu acho que para o terapeuta não tem uma sensação melhor, né? De você ver o seu paciente ali sem dor e reabilitado, né? E mais que isso, às vezes, sem ficar aquela coisa, né, que a gente fala enxugando gelo, né? Que você costuma dizer, né? Enxugar o gelo, enxugar o gelo, enxugar o gelo, a gente vai tratando só paliativamente, né? Não, melhora realmente, melhora a amplitude, melhora os estalidos, melhora as dores, né? Então, assim, é muito gratificante para a gente, como terapeuta, ver isso no paciente, né? E é claro que isso gera outras indicações, não tem como a gente falar que não, né? Eu estava falando até outro dia com um paciente, então assim, eu tenho, às vezes vem um de uma família, não, agora você tem que atender minha filha, aí, não, gente, mas espera aí, calma, não tem horário, não sei, elas, olha, outro dia veio a filha no lugar da mãe, não, minha mãe falou, aí a filha saiu e falou assim, a filha veio com sintomas assim gravíssimos de nervo vago, com ânsias de vômito assim todos os dias e nem sabia que tinha uma disfunção tão grave, só achava que estava apertando um pouquinho de um lado. Falava, meu Deus, né? E aí já na primeira sessão ela ligou para a mãe dela e falou assim, você perdeu seu horário, que agora eu que vou no seu horário. Ela falou, não perdi. E foi até esse meu paciente que é dentista que me encaminhou, e ele tem me encaminhado bastante porque ele também é um dos meus pacientes, né? E ele fala, não, vai lá que a minha parte foi até aqui, agora é ela que vai te ajudar e depois tenho certeza que vai melhorar aí essas crises. E eu tenho tido muitas indicações por conta desses resultados também, né? Sim, sim. Cada paciente geralmente assim que sai bem do seu consultório, em média, indica quantas pessoas? Você tem essa noção assim? Nossa, eu tenho paciente que já me indicou 4, 5. Esse então que é dentista, não falo, né? Porque ele tá agora com os pacientes com os problemas, né? Não é muito, Sim. não é a área específica que ele trabalha, né? Porque ele trabalha mais com a parte estética, mas é lógico que chega muitos pacientes com isso para ele, né? E aí ele acaba encaminhando. Então ele mesmo já me encaminhou, sei lá quantos, já perdi as contas, né? Mas eu tenho pacientes que já me encaminharam aí 3, 4, 5, sempre tem um retorno.
E eu não tenho, nunca tive, nem tenho nenhuma placa na frente do meu consultório. Sim, É mas é sempre o boca a boca mesmo. resultado só, né? O resultado fala por si só, Sim. né? Uhum. É bem, é bem tranquilo isso, porque quando você tem o resultado que você está tendo, da forma que você está tendo, o paciente vai atrás de você, você atendendo em qualquer lugar. Em E qualquer lugar, exatamente. não Exatamente. tem. Tanto é, eu tenho alguns pacientes de cidades vizinhas, né? E eles mesmos indicam outros dessas mesmas cidades. Então, tem pacientes que viajam para vir até aqui para atender, né? Então, é, é legal isso, né? Poxa vida, né? E sem fazer nenhuma propaganda, né? Então, eu até gostaria, eu preciso começar, mas é por falta de tempo mesmo, né? Porque tenho atendido muito de investir mais nessa questão de internet. Mas assim, não sei de onde vou. A semana passada mesmo eu falei, não tem como pegar mais nenhum, não dá, né? Espera aí, espera um pouco que eu vou, conforme vou dando alta, eu vou encaixando outros pacientes, né? É que também, como eu tenho uma visão muito global, integrativa do paciente, então, tipo, melhorou a TM, então levo para o movimento, então vamos para o movimento fazer algumas coisas. Então, assim, eles não querem ir embora. Sim, E aí, às vezes, falta para quem a gente encaminhar mesmo, né? sim. Isso é um diferencial também que a gente fala muito, né? Porque você tem que ter essa visão dentro do sistema estomatognático da dor do paciente, que a dor é um sinal apenas. E às vezes você não trata o paciente porque você não tem esse conhecimento. E aí, tudo bem até então, né? Quando você Uhum, não sabe, porque o ensino tradicional do tratamento de disfunção da TM é extremamente precário, né? O tradicional não faz você enxergar a disfunção de ATM, faz você enxergar o sintoma. E a disfunção, ela vem antes do sintoma. O sintoma é só, eu costumo dizer, aquela luz vermelha piscando ali, mas aquela luz de incêndio pode ter um incêndio na cozinha, na sala, no quarto, em qualquer lugar, né? Fazendo um paralelo com isso. E quando a gente monta essa metodologia que o pessoal vai ter acesso a partir de hoje aí, na jornada, é justamente para dar essa clareza, para, na prática, ele conseguir se tornar um expert, mesmo nunca tendo base, né? Que foi no seu caso aí, nunca tendo tido pacientes e chegar nessa situação de, pô, não tenho horário, tá todo mundo me indicando, tá todo mundo a- reconhecendo um trabalho. E nada mais justo quando o trabalho é bem feito, né? E isso já começa a lhe dar outro nível, né, diante dos seus pares, né, vamos dizer assim, dos colegas fisioterapeutas, dos outros profissionais, que vê a Karina já como uma referência nisso, ó, pode ir lá, feito um paciente mesmo, que é dentista, pode ir lá que garante que vai resolver. Não tem, eu acho que não tem coisa melhor para o profissional, né, do que isso tá acontecendo, né? E aí isso reverbera também em questão de valores de consulta. Você vai ter condição, se você quer buscar um pouco mais de qualidade de vida para você e dar ainda mais para o paciente, porque você, quanto mais estuda, você vê que tem que dar mais atenção a alguns detalhes, que uma vida corrida de um atendimento atrás do outro não vai fazer você dar essa uhum. qualidade, é você aumentar o valor da consulta, né? E aí não sei como você lida com essa situação, se desde que entrou você teve alteração, porque eu tive vários alunos já que já estão me falando que dobraram o valor da consulta justamente por isso, né? O Felipe falou, a Jaque já me falou, inclusive as lives deles ficaram por aí, porque de fato você começa a entender que se você quer eliminar o sofrimento do paciente de forma rápida, eu preciso estar focado com um bem-estar físico e mental para poder saber integrar isso aqui, para poder trazer. Aí você termina trabalhando menos, ganhando a mesma coisa ou até muito mais por conta disso. Não sei como está essa sua realidade. Você mudou alguma coisa nisso?
Olha, Randy, como a minha realidade era um pouquinho diferente já, né? Porque já vinha com uma certa bagagem. Então, assim, realmente os meus valores para a cidade, que é uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, numa cidade tão grande, tem 3 faculdades de fisioterapia. Então, assim, o valor da minha sessão já é um dos mais altos realmente, assim, do que eu tenho conhecimento da cidade. É, mas isso é uma questão que eu estava até conversando com alguns pacientes esses dias, porque eles, você precisa arrumar horário para não sei quem, para não sei quem. Para falei, gente, não tem como. Aí um outro dia realmente falou isso para mim. Se você está com a sua agenda toda, você tem que aumentar o valor da sua sessão. Ele falou, menos a minha, tá? Mas eu falei, menos a sua, tá bom. Ele falou, claro, eu já te mandei uns 5 pacientes, você tem que me dar um desconto, né? Mas é exatamente isso. E uma outra paciente falou, você vai sempre ter paciente que tem paciente que não vai pagar, mas tem paciente que vai pagar 3 vezes mais, se for necessário, para cuidar da dor dele. E é exatamente isso. Se você vai e resolve o seu problema, ele vai pagar, né? Eu tenho pacientes assim que pagam, não tem... realmente esse não é a questão, né? Então, assim, meus valores... eu tenho agregado, sim, né? Todos esses conhecimentos que a gente aprende, tudo isso gera um custo, né? Gera conhecimento e gera também agregamento de valor, né? Então as pessoas às vezes têm medo de investir, mas a gente sempre tem um retorno naquilo que você realmente se propõe a aprender e a executar depois, né? Não adianta também só aquelas obesidades, né, intelectuais, você vai lá, vai, e você não coloca em prática, né? Então se você está ali, eu vejo muito isso, né? Isso vai agregar o meu conhecimento, né? Vou conseguir ajudar. Então, quando eu vou buscando algumas coisas assim, é porque realmente eu estou vendo a necessidade de agregar mais alguma coisa para os meus pacientes. Então, sempre, eu não estou pensando, no meu currículo, gente, de verdade, hoje eu não estou nem preocupada com o meu currículo, eu estou preocupada com aquilo que eu estou oferecendo para o meu paciente, Sim. né? Aquilo que ele está recebendo, né? E aquilo que eu vou ter de resultado com ele, né? A minha preocupação é ele. Então, toda vez que eu vou, e você sabe que os cursos hoje em dia não são, né, baratos. A gente sabe que a gente tem que investir muito nesses cursos, né? E aí você viaja, você tem as viagens e tudo mais. Uma outra coisa que nos favorece é o curso online, né? Você está fazendo na sua casa, né? No seu tempo e tudo mais, sem esses gastos. Mas tudo isso, se você colocar em prática depois aquilo que você está buscando, você vai ter que agregar valor, né? E também você agrega o reconhecimento das pessoas, né? Você agrega o reconhecimento. Então, é claro que com certeza isso me coloca num nível na minha cidade já entre, né, os que estão mais no topo da lista, né? Então, eles já sabem que quando vão procurar, que isso já tem um certo valor agregado, porque também tem um conhecimento agregado, né? Então tem gente que fala assim, nossa, como que eu já ouvi uma vez assim, eu tenho que te pagar para você fazer isso, né? Só em tantos minutos que você trabalhou. Eu falo, não é em tantos minutos que eu trabalhei, porque para eu te atender em tantos minutos, eu tive que estudar muito antes, né? E tudo que eu gastei para estudar antes está agregado aqui, né? Então, assim, eu não vou te atender ali só para, né? Conversar que bonitinho, trocar algo. Não, está agregando todo o conhecimento que eu despendi para tempo de ficar com a família, tempo, né? Eu despendi um tempo e um dinheiro, um recurso para investir nesse conhecimento para a gente poder estar oferecendo um trabalho, né, digno e de resultado para o paciente. Sim, sim, verdade. Karina, é bem isso que você falou. E a gente tem, né, aí, ó, fonoaudiólogos como aluno, dentistas, enfim, que o interessante é que o relato deles são bem semelhantes. Mas tem umas dúvidas que o pessoal, a gente não está com inscrições abertas do curso, não tem nada aberto, a gente está só com essa divulgação da jornada que é 100% online, 100% gratuito, que começa hoje. E mais uma pergunta assim, você quando
a gente abriu a inscrição na época, você começou a estudar. Com quanto tempo você já sentiu que, pô, já estou conseguindo resultado? Esse tempo, você achou rápido? Você achou... Qual foi essa relação aí? Randy, é muito interessante, porque eu vou falar assim, eu assisti a jornada, e já em algumas coisas que você ia falando da jornada, já ia colocando em prática, e já via resultados antes de entrar no curso, né? Então, você imagina. Aí fui procurar alguns vídeos, né, no YouTube, alguns vídeos seus mesmo no Instagram, e já ia colocando em prática. Então, uma das coisas que me fez ir para o curso foi justamente isso. Se antes de eu entrar no curso eu já estou vendo alguns resultados, né? Então, se eu fizer o curso, eu vou ganhar, né? Então, foi isso que me fez realmente ir para o curso. Os próprios resultados que eu vi, então, quem estiver assistindo, que não participou da jornada, participem, porque vocês, tenho certeza, começar a colocar já em prática algumas coisas que estiver vendo na jornada e muitas coisas do conhecimento que já vai ter na jornada, já vai começar a encaixar muita coisa na cabeça de outros casos que estão atendendo, né? Com certeza. Mas comigo foi assim, né? Eu pude ver o resultado em mim, né? E o resultado nos meus pacientes que eu ia aplicando. Então, era assim, falei, gente, eu preciso realmente fazer esse curso porque eu tenho certeza que vai me agregar mais coisas, né? E assim foi. Eu tive muitos bons resultados, estou tendo e espero ter mais ainda, né? Tem muita coisa ainda aí Sim, por vir. tá só no, está só no começo, né? Nesse Isso. processo. Porque, na verdade, a gente deu um empurrão assim para tirar da inércia para fazer a coisa acontecer, né? Então, de fato, a gente, né, precisa estar bem próximo desse detalhe, dessa especificidade aí, né? Então, Karina, é bom saber disso, né? Porque, tipo, quando a gente se propõe dentro de um propósito assim que Deus coloca na vida da gente, com uma metodologia específica, totalmente inspirada, que às vezes até minha esposa é fisioterapeuta também, você sabe, trabalha com a gente, e ela diz, rapaz, tem coisa que tu faz que eu não acredito que tu fizesse, assim, como foi que tu fizesse? É porque para mim está claro, quando eu olho eu vejo, sabe? Acho que vocês devem perceber isso às vezes nas lives assim que eu faço os atendimentos ao vivo. Como foi que ele chegou nisso? Fico olhando assim, porque para quem tem uma facilidade, isso fica mais fácil. E aí o que foi que eu fiz? Eu tentei, através de uma metodologia, deixar isso palpável para que vocês também conseguissem ter essa rota de acesso ao raciocínio clínico. E que bom que você está conseguindo, que vários outros que participaram, passaram por aqui também conseguem. Então, isso quer dizer, se eu conseguir, você consegue, que não tinha paciente nenhum de ATM. Se a dentista Mônica lá falou, consegue. A dentista Silvana, da outra vez, também disse que consegue. A Fono, como é o nome dela, Cris, também disse que percebe, que consegue. Então, o negócio agrega, de fato, a todo mundo, né? Então, está mais claro para mim que é isso. A gente está literalmente focado nisso. E hoje a gente tem essa oportunidade de começar mais uma jornada que, para quem está assistindo aí, está aproveitando, é literalmente uma jornada. É uma aula 1 que complementa a aula 2, que complementa a aula 3. Então, eu já estou falando para vocês aí, que está aí, ó, Dani, Paula, Érica, Fábio, Silvana, Marcos, Gabriela, Thaís, todos vocês que estão aí. Desculpa eu não dar todo mundo, dizer todo mundo. Sandra, Aline, que é preciso que você assista a primeira, que você assista a segunda, que você assista a terceira, que você crie esse corpo para construir literalmente um raciocínio, porque nada está solto. E para que você Uhum. chegue no, por exemplo, da jornada, até durante a jornada, poder aplicar e já conseguir perceber a diferença, você precisa estar seguindo isso que a gente está falando, porque literalmente é uma jornada de conhecimento. E até
Eu falo, né, Karina, que o curso ele não é liberado assim, ó, chegou, entrou, puf, é um parque de diversão. Você olha, oba, não. Aqui tem autoridade, tem quem manda no processo. Você tem um passo a seguir, você assiste essa aula para poder você aprender isso e assim sucessivamente. Por quê? Porque se eu jogo feito um parque de diversão, todo mundo vai querer ir onde? Na onde dá mais diversão, que é o tratamento. Aí vai aprender técnica de tratamento sem saber avaliar novamente. Aí vai entrar no erro, né? Vai É, entrar, realimentar no erro. é. Então, essa metodologia também fez diferença. Você não acha? Sim, claro que quando eu entrei lá, falei, caramba, ele só vai liberar essa, não acredito, vou ter que esperar uma semana para outra aula, né? Que sacanagem, né? Aquela ansiedade, né? De assistir, de aprender, de fazer, né? Mas eu entendi depois o processo. Tudo tem um processo, né? E nós precisamos passar por esse processo, né? Eu vi ontem acho que você falou sobre o Paulo, é um coach, não é? Que Sim, acho que você sim, segue. Eu também sim. tenho um que eu sigo, que é o Márcio Michele, que também me ajudou em muitas coisas. Inclusive, a gente falou de propósito e ele me ensinou muito isso sobre propósito, né? Vocação, uma coisa, e propósito é outra. E o propósito, ele sempre termina no outro, né? Ele nunca tem que terminar na gente. Pode ser uma consequência, né? Tipo assim, é como a gente estava falando de valores. A consequência pode ser que você vai ganhar mais, né? Um reconhecimento maior, mas o propósito sempre nosso, sempre é o outro, né? É a vida do outro, a melhora do outro, né? Ajudar o outro, né? Então, quando a gente se empenha nisso, e isso exige uma certa disciplina também, prioridades, né? Então, você fala aí, tem uma jornada, tem mil coisas acontecendo. Eu me lembro que quando eu fiz a jornada, eu tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu tive que escolher, né? O que é a prioridade para mim nesse momento, né? E aí eu foquei no que era prioridade, e aí desmarquei algumas coisas para conseguir assistir a aula, né? A gente tem que ter prioridades. E quando você tem a gente não vai agradar todo mundo, não vai dar para você arrumar um horário que todo mundo vai poder assistir, né? Mas quem tem a prioridade vai dar um jeito, né? Vai dar um jeito. E se persistir no processo, com certeza vai ter um bom resultado. Sim. E é exatamente o que você falou. O propósito está no servir. Não sei qual é a linha, né, de religião, nem sua, nem dos colegas, mas ontem a homilia, né, o domingo, né, para começar a semana, para me dar mais estímulo ainda, ele acaba falando em resumo que se você quer estar mais próximo de Deus, comece a servir mais. É, Comece a servir o propósito de Deus. Então, você como profissional de saúde, quando você entende que o seu propósito como profissional de saúde, que Deus tocou no seu coração em si, vai ser dentista, vai ser fisioterapeuta, fonoaudiólogo, vai ser esse profissional, foi para cuidar de pessoas e não para uhum. enriquecer daquilo. Não que você não vai enriquecer daquilo. Menos não pode ser seu propósito principal. É isso aí. Então, por exemplo, eu poderia, dentro dessa metodologia, estar comigo e ser Uhum. egoísta ao ponto de não servir à sociedade, de não servir os outros profissionais. E ao mesmo tempo eu estaria com uma Karina que não iria estar distante, mas tão próxima de mim, com tantos resultados. Uma Ana, uma Jaqueline, vários profissionais e seus pacientes, esses dentistas, essa filha, essa mãe, impactadas por esse processo. Então, acho que quando a gente se dispõe a servir e a escutar o propósito de Deus na vida da gente, tudo acontece, né? E Exato. aí, Karina, para a gente encerrar, eu tenho pacientes a tarde toda, você tem compromisso também. Tem paciente Como? também tem paciente a tarde toda. Pois é Graças isso a aí, é o Deus. propósito. O Isso aí. propósito. Eu queria lhe agradecer por acreditar no processo, né? Por acreditar que o serviço é importante e por acreditar que vale a pena cuidar de pessoas, servir, né, as pessoas, porque de fato é isso que a gente está nessa missão. E mais, né? Tem muitos colegas que têm excelentes resultados e não compartilham com a gente, feito você se dispõe a fazer uma live, conversar. Quantos colegas não podem estar sendo impactados agora, né? A gente tem vários aqui que já entraram, saíram, né? Ana Carolina, Érica, Paula, Fábio, que através da sua mensagem, do seu serviço,
social de dizer, pô, isso realmente aconteceu comigo, eles entenderem, pô, eu também preciso disso. E aí são mais pacientes que serão impactados, né? E aí eu queria agradecer e abrir até os comentários aí, alguém que é a oportunidade também de agradecer a Karina pela disponibilidade a ela dela, viu, pessoal? Porque realmente nem todo mundo se abre para poder falar assim. Eu muito obrigado. Eu que agradeço, Randy, pela oportunidade de estar aqui, de colocar um pouquinho a experiência, porque às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas será que eu posso aprender com isso? Pode, pode sim, pode aprender muito. E eu honro a sua vida, porque você me ajudou a abrir mais a minha mente, a melhorar os meus atendimentos. E com isso, claro, ajudar mais pessoas, né? Então, eu tenho, sempre falo de você viu, falei lá no curso que estava aí no começo do mês. Já fiz a sua propaganda lá para uma galera de fisioterapeuta. Tenho amigas minhas participando já do curso, né, que está em andamento aí. Então, assim, no que eu posso mesmo, eu falo e coloco, gente, vale a pena, vai, vocês vão aprender muito, né? Então, muito obrigada, né? Honro mesmo a sua vida. Deus te abençoe nesse propósito lindo. Amém. Amém. Tá? Todos nós, Amém. tá? Bom para você, até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada.